eu sou Isabel Oliveira e esse é o Momento Café e Justiça. Hoje eu trouxe para um bate-papo Dr. Otton, juiz de Direito, titular da 32ª Vara Civil de Fortaleza. Olá, Dr. Otton. Oi, Isabel, boa noite. Um prazer estar aqui, nessa companhia tão agradável, né? E, mais uma vez, dando um pouco de apoio e colaboração à revista Café e Justiça. Dr. Otton, a casa do devedor que está sendo executado, ela pode ser penhorada? Bom, se for o único imóvel, não. Mas, em geral, todos os bens do devedor, sim. Mas, nesse caso, se essa casa, se essa residência servir apenas para a residência do devedor, for uma residência pequena, for a única residência que ele tenha, ela é protegida por lei. O próprio Código Civil dispõe dessa forma, né? O próprio Código Civil dispõe, deixa salvo, que aquela residência destinada à família, ao núcleo familiar, ela é impenhorável. Independente do tamanho, do valor do imóvel? Independente do tamanho e do valor, mas contanto que seja o único, certo? Porque se ela tiver mais de um, ou for tiver outros agregados também, que não façam parte da residência, e que não esteja na lista dos bens impenhoráveis, aí sim. Mas o núcleo familiar em si, só a casa, a residência, se for o único bem de família, não pode ser penhorado. Doutor, e os bens que guarnecem essa residência? A geladeira, a cama, a TV, esses bens, eles podem ser penhorados? Não, tanto a título de legislação, o próprio Código Civil diz isso, o código que nós chamamos de Código de Ritos, ou Código Buzaide, como até mesmo em termos de jurisprudência, já está decidido que não. Esses bens que guarnecem a residência, que são de uso estrito para a família, para as pessoas que nela convivem, certo? Não podem ser penhorados, não pode sofrer nenhum tipo de restrição. É claro que se você tiver algum objeto de valor, algum objeto que saia do essencial e seja apenas simbólico, ou seja apenas um agregado, aí esse bem pode ser penhorado. Como também é um caso daqueles bens chamados supérfluo, né? Também poderiam ser agregados. Mas os bens tidos essencial, como a geladeira, fogão, televisor, não pode ser penhorado. Inclusive, até a própria legislação e a jurisprudência já vem se posicionando em termos de internet, que é uma coisa bem mais nova, é uma coisa recente. Já estão no sentido de dizer que a internet é algo essencial, né, para as pessoas hoje em dia, porque o mundo da informação é muito grande. Então, também, até serviço de internet vai entrar provavelmente no rol dos que não podem ser penhorados, sofrer qualquer tipo de construção judicial. Doutor, outra dúvida muito comum. Quando uma pessoa tem um pequeno terreno e esse terreno é invadido, o que ela pode fazer para ela retomar sua propriedade? Bom, e nesse caso ela pode fazer uso das ações possessórias, né? Você tem as reivindicatórias, né? Você tem a ação reintegratória de posse, nesse caso aí seria um caso de um esbulho possessório, né? Então, se essa residência, esse imóvel, ele foi tirado, ela sofreu prejuízo, né, na sua posse, ela pode ingressar em juízo com a ação de reintegração de posse para reaver aquele imóvel. É bom salientar que aqui você não está discutindo a propriedade, você está discutindo apenas a posse. Então, basta o quê? Você ter configurado uma posse legítima, que você pode realmente ingressar na justiça e tem uma possibilidade muito ampla de conseguir um liminar para reaver o seu imóvel. E como a pessoa deve proceder? Quais são os documentos, quais são as provas que ela tem que constituir para ingressar na justiça e buscar esse direito? Bom, tanto provas materiais como provas de cunho testemunhal, certo? Algum recibo, alguém que viu ele comprando, alguém que viu ele pagando, alguém que viu aquela pessoa cultivando ou fazendo alguma benfeitoria naquele imóvel. Tudo isso aí conta e serve para formar o convencimento do juiz de que realmente ele tinha posse daquele imóvel, certo? E que ele foi esbulhado na sua posse. Porque a ação reintegratória é quando você já perdeu aquela posse do imóvel. Você não está mais sofrendo um esbulho, não está sofrendo nenhuma ameaça, você perdeu. Então, como você perdeu algo que era seu, mas que você não tinha ainda o registro definitivo, você pode perfeitamente entrar com a ação de reintegração de posse. E, doutor Otton, mais uma dúvida. Uma pessoa que mora em uma casa há vários anos e nunca mais teve notícia do proprietário nem de ninguém que o representasse, uma pessoa responsável por esse imóvel, o que ela pode fazer? Ela pode entrar com ação de uso capião? Pode. A ação de uso capião quer dizer o quê? A ação de uso capião é interessante porque essa pergunta é feita com muita frequência, certo? Ela lhe dá uma aquisição de um título
através do tempo. Né? Você adquire aquilo através do tempo. Mas para isso você tem que ter o quê? Tem que ter, o imóvel tem, como diz a própria Constituição, suprir uma necessidade social. Porque desde a Constituição alemã, de Weimar, como a Constituição mexicana, que são as constituições que deram mais cunho social, esses imóveis têm obrigatoriamente ter uma função social. Se não tiver, você também não pode, certo? Reivindicar aquilo. Aliás, até você pode, mas se vai conseguir já seria uma outra questão. Mas que a priori, se aquele imóvel está sendo usado, mesmo que sendo uma gleba pequena, você pode entrar com ação de uso capião se você sofrer algum tipo de esbulho. E é preciso algum lapso temporal, algum tempo que a pessoa esteja residindo naquele imóvel? Tem. A Constituição, também como o Código de Processo Civil, disciplina os tempos. O uso capião, pode ser, porque ele pode ser com boa fé, que aí seria o caso do uso capião urbano com 10 anos, certo? Se você tiver título, pode cair até para 5 anos esse lapso, ou 15 anos se você não tiver nenhum documento, certo? Isso aí vai depender o quê? Dos documentos que você tem na mão. Se você não tiver nenhum documento, mas provar a boa fé e provar que você tinha a posse daquele terreno, daquele imóvel, pode ser feito uso capião. É bom ressaltar também que esse lapso temporal não é só da pessoa que reside no imóvel, no terreno. Pode ser também dos seus antecessores, certo? Tanto vai ser parentes como não. Se você comprar um imóvel de alguma outra pessoa, tiver um recibo, e juntar o tempo do seu antecessor com o seu e der para você ingressar com a ação, isso é perfeitamente válido. A Justiça aceita perfeitamente. Doutor Otto, e quando uma pessoa é cobrada indevidamente por uma dívida já paga, o que essa pessoa pode fazer? Bom, primeiro de tudo, a gente tem que salientar que cobrar por algo já pago, além de antiético, é crime. Então, o próprio Código Civil, ele disciplina que essas dívidas já pagas, quando alguém entra intencionalmente, tentando causar prejuízo a outrem, essa dívida tem que ser restituída em dobro, né, como manda a lei. Agora, como fazer, como agir? Bom, dependendo do valor da dívida, você pode ir. O primeiro passo seria você ir a esses órgãos, como o DECOM, esses órgãos de defesa do consumidor, tentar o quê? Fazer uma composição amigável. Se não for possível e for uma dívida menor do que 40 salário mínimo, você pode ir ao juizado especial, pela Lei 9.099, certo? E nesse caso aí não vai precisar nem sequer de advogado, dependendo do valor da dívida. Sendo maior do que isso, você pode ingressar com a ação na Justiça, certo? Uma ação ordinária, de cunho ordinário, para que essa dívida lhe seja devolvido, o indébito, que foi cobrado a maior, inclusive também com indenização, se for o caso, por perdas e danos ou danos morais. Queria agradecer a participação do Dr. Otto, essas informações preciosas que foram passadas para os nossos ouvintes. Eu que agradeço, mais uma vez podendo colaborar com a revista Café e Justiça, é um prazer e espero que tenha tirado uma dúvida tão frequente que hoje em dia, tanto você vê no banco da faculdade, como vê em geral, um público em geral, tem essas dúvidas que eu acho que a revista Café e Justiça está dando uma contribuição muito grande para que elas sejam dissipadas. Muito obrigado. Muito obrigada.